falar sobre o iceberg das ideologias políticas. Bem, igual que eu vou fazer no iceberg dos idiomas, eu vou pular até a camada 6. Eu vou pular até a camada 6 porque as 5 primeiras camadas têm ideologias que são muito influentes no mundo moderno. Sim, a quinta camada tem a do Che, então tem que considerar. É uma ideologia séria, porque ela foi usada no sistema norte-coreano. Inclusive, esse iceberg não fui eu que fiz, foi outra pessoa. Eu vou deixar o link na descrição. Mas, pra quem não sabe, né, acho que todo mundo sabe, iceberg é basicamente um estilo de vídeo em que mostra que tem as camadas iniciais, que são os fatos mais conhecidos de qualquer assunto, até quando for mais a fundo, você descobre fatos muito desconhecidos ou que mundo você sabia porque sim. Então, espero que você tenha gostado e vamos a fundo desse iceberg que vai ser um dos vídeos mais loucos da história do canal. O meio do iceberg. Você está agora no coração de um profundo pensamento político, sem volta. Ideologias esotéricas e instigantes estão aumentando em frequência, mas ainda nenhuma ideia insondável ou alucinante. Esses terão que esperar. Socialismo maçônico é o termo que combina elementos da maçonaria e do socialismo. A maçonaria é uma organização fraterna focada no desenvolvimento pessoal e nos ideais éticos, enquanto o socialismo defende a propriedade coletiva e a distribuição de recursos. O socialismo maçônico poderia implicar uma ideologia teórica que combina esses princípios, embora não seja um conceito amplamente reconhecido. O aceleracionismo é uma teoria que defende a aceleração dos sistemas e processos existentes para provocar mudanças radicais. Pode ser dividido em aceleracionismo de esquerda, que visa expor as falhas do capitalismo e criar uma sociedade mais igualitária, e aceleracionismo de direita, que busca explorar aspectos negativos do capitalismo para estabelecer uma ordem hipercapitalista ou fascista. O aceleracionismo desafia as ideias tradicionais de reforma e revolução, mas suas implicações práticos são altamente especulativas e sujeitos a debate. O habsburguismo era uma ideologia política associada à dinastia dos Habsburgos, caracterizada pela monarquia hereditária, centralização, expansão imperial, império multinacional, alinhamento com o catolicismo e conservadorismo e no foco da manutenção de um equilíbrio do poder na Europa. Existiu principalmente durante o reinado da família Habsburgo, tem significado histórico-cultural hoje em dia, além da influência política ativa. O agorismo é uma filosofia e estratégia política que defende a conquista de uma sociedade livre por meio da contra-economia e da ação direta. Ele promove o movimento em atividades econômicas voluntárias fora do sistema regulado e enfatização direta para minar restrições do governo. O agorismo visa criar uma sociedade baseada em trocas voluntárias e liberdade individual, desafiando contornando o controle do Estado por meio de pacíficos não violentos. A alterglobalização é um movimento que surgiu em resposta aos impactos negativos da globalização. O objetivo é criar uma ordem global mais justa e sustentável, promovendo práticas trabalhistas justas, direitos dos trabalhadores e proteção ambiental. Oferece uma visão alternativa ao modelo dominante de globalização econômica, enfatizando a justiça social e o bem-estar das pessoas e do planeta. O nacional-bolcheviquismo é a ideologia política com menos elementos do nacional-socialismo e do bolcheviquismo. A ideologia associada ao início da União Soviética enfatiza os valores nacionalistas como a preservação cultural e a identidade nacional, ao mesmo tempo que defende os princípios socialistas e a oposição ao capitalismo. O nacional-bolcheviquismo pode rejeitar a democracia liberal e favorecer um controle estatal forte e centralizado. No entanto, é uma ideologia diversa e controversa. Sua interpretação pode variar dependendo do contexto e dos indivíduos envolvidos. O austro-libertarianismo é uma filosofia política e econômica que combina a economia austríaca e o libertarianismo americano, que promove a liberdade individual, fortes direitos de propriedade e intervenção mínima do governo. Os austro-libertários enfatizam o livre mercado, as trocas voluntárias e o princípio de não agressão. Eles criticam os bancos centrais e defendem uma moeda sólida. No geral, o austro-libertarianismo defende uma sociedade baseada na liberdade pessoal, governo limitado e princípios orientados para o mercado. O darwinismo social é uma teoria que implica os princípios da seleção natural e da competição observados na evolução biológica das sociedades humanas. Sugere que os indivíduos ou grupos mais fortes capazes terão sucesso e domínio naturalmente. O darwinismo social enfatiza a competição, o individualismo e a intervenção limitada do seu governo, mas tem enfrentado críticas por justificar as desigualdades e negligenciar as importantes dos fatores sociais. No entanto, não é amplamente aceita como uma teoria válida hoje, pois simplifica os demais dinâmicas sociais complexas e considera outros fatores influentes.
O nacional-sindicalismo é uma ideologia política que combina nacionalismo e sindicalismo. Ele enfatiza a unidade nacional, a preservação cultural e a defesa da soberania, ao mesmo tempo que defende a ação revolucionária, a organização dos trabalhadores em sindicatos industriais. O nacional-sindicalismo rejeita tanto o capitalismo liberal quanto o socialismo marxista. Ele promove a ideia do corporativismo e imagina uma sociedade em grupos funcionais. Os ocupacionais desempenham um papel central. No entanto, o nacional-sindicalismo tem sido associado a vários movimentos e interpretações ao longo da história. Sua categorização pode ser complexa. O de-leonismo é uma ideologia política que promove o sindicalismo industrial e a ação política por meio de alcançar a sociedade socialista. Ele defende a organização dos trabalhadores em sindicatos industriais, busca da socialização completa da indústria. O de-leonismo enfatiza as necessidades da ação política independente por meio de um partido político. Os trabalhadores criticam abordagens reformistas. Além disso, prega a centralização da economia, planejamento culto central sobre o controle da classe trabalhadora. Essa ideologia teve influência limitada, mas deixou uma marca no movimento trabalhista americano em alguns círculos da esquerda. O posadismo é uma ideologia política que surgiu na década de 1960 e faz o papel potencial da guerra nuclear e da intervenção extraterrestre em provocar uma revolução comunista. Combina elementos do marxismo, do trotskismo e do socialismo revolucionário. O posadismo acredita que um conflito nuclear global podia levar à destruição do capitalismo e abrir o caminho para a classe trabalhadora estabelecer uma sociedade comunista. A ecologia profunda é uma filosofia ambiental que reconhece o valor intrínseco da natureza e enfatiza a interconexão de todos os seres vivos. Houve uma abundância nas atitudes e comportamentos humanos em direção à abordagem mais ecocêntrica e sustentável no mundo natural. A ecologia profunda incentiva a transformação pessoal e social para se alinhar com os princípios e valores ecológicos. A ergatocracia é um sistema hipotético de governança em que a classe trabalhadora ou os trabalhadores têm o poder ou da autoridade dominante. Ele enfatiza os interesses e o bem-estar da classe trabalhadora e frequentemente associado a ideologias como o socialismo ou o comunismo. No entanto, a ergatocracia não é comumente reconhecida como um sistema formal de governança e mais discutida como um cenário idealizado por empoderamento do trabalhador. Debaixo do iceberg. Você ainda está preso ao iceberg por um dedo. O grande desconhecido abaixo está rindo de você, implorando para que você venha até ele. Sua insanidade aumenta conforme seu dedo escorrega. O sucesso de Frankfurt é culturalmente de esquerda, ideologia marxista baseada na escola de Frankfurt, teóricos associados a ela. A escola de Frankfurt é uma escola sociológica filosófica de orientação neomarxista. O núcleo original dessa escola, composta principalmente por filósofos e sociólogos alemães, surgiu em 1923 no ambiente do recém-nascido Instituto de Pesquisa Social da Universidade Johann Wolfgang Johann de Frankfurt, em Main, na Alemanha, sob a liderança do historiador marxista Karl Goldberg. O socialismo amarelo é uma ideologia economicamente de centro-esquerda, autoritário e culturalmente de direita, mais tarde reacionária, criada pelo político francês Pierre Béatry como uma reação ao socialismo vermelho que estava se tornando proeminente na Europa durante o final do século XIX. Essa forma de socialismo é caracterizada por sindicatos que trabalham com grupos de empresas, os trabalhadores tendo um lucro maior por meio de negociações entre sindicatos e grupos empresariais, todos os quais esperariam sobre um forte governo autoritário. O comunismo de quartel é a ideologia de esquerda autoritária de Sergei Latiev, escrita por Karl Marx como tipo de comunismo, que reforça o coletivismo e o comunismo até o ponto de que as fontes da vida são organizadas e controladas de maneira mais restrita. O comunismo de quartel é extremamente burocrático e organizado, pois acredita que todos os aspectos da vida devem ser arregimentados. Ele acredita também trabalhador e quer que todos não trabalhem sejam separados da comunidade como um todo. O niilismo político rejeita o valor inerente e o significado dos sistemas políticos, ideologias e instituições. Argumenta que os princípios e estruturas políticas carecem de verdade objetiva e são construções humanas subjetivas. Os niilistas questionam a legitimidade das instituições políticas, estruturas de poder que servem a interesses específicos. Frequentemente desafiam a base objetiva de conceitos como justiça, igualdade, liberdade e democracia.
O peanismo é uma filosofia política desenvolvida por Haldimor Hope que enfatiza os direitos da propriedade privada, apropriação original e ética de argumentação. Ele defende a descentralização, o localismo e critica a democracia em favor de uma ordem natural ou sociedade de direito privado. O peanismo se opõe a ativismo do Estado e apoia o capitalismo de laissez-faire, é frequentemente associado ao conservadorismo cultural. No entanto, tem apoiadores e críticos com debates em torno do seu tratamento de questões sociais e desigualdade. O situacionismo é uma ideologia, movimento filosófico economicamente de esquerda e muito libertário que acredita na interpretação muito autoritária do marxismo, em fusão com o movimento artístico de vanguarda. Ele acredita que a mídia, ou como ele chama de o espetáculo, é a manifestação do fetichismo da mercadoria desenfreado na sociedade de hoje. O babovismo é uma ideologia culturalmente progressista de extrema esquerda, considerada por muitos como o primeiro comunismo revolucionário da história, que luta pela criação de um sistema totalmente igualitário e sem propriedade privada, tornou-se um elemento crucial do marxismo. Oclocracia é um sistema de governança caracterizado pela regra ou influência de uma multidão desordenada ou um grupo descontrolado de pessoas. A tomada de decisão é impulsionada pela vontade coletiva das massas, muitas vezes sem estrutura intencional adequada ou respeito pelas leis estabelecidas. Esta está associada ao caos, à tirania da maioria e à supressão dos direitos das minorias. A oclocracia contrasta com formas de governo mais estruturadas e democráticas, que priorizam a estabilidade, a racionalidade e a proteção das liberdades individuais. O personalismo é uma perspectiva filosófica que enfatiza a dignidade inerente e o valor de cada indivíduo. Coloca os indivíduos no centro de seu foco e reconhece suas qualidades, direitos e responsabilidades únicos. O personalismo valoriza as relações humanas, a comunidade e o bem comum, promovendo sistemas sociais e políticos que respeitam e protegem a dignidade individual. Ele prioriza considerações éticas e reconhece a importância das experiências subjetivas e responsabilidade moral. O longismo é uma ideologia economicamente de centro-esquerda, culturalmente conservadora, nacionalista, estatista. O nome da ideologia e a personalidade do longismo são baseadas em Wen Long, governador e senador da Louisiana da década de 1930. O longismo quer regular fortemente os mercados do plano Share-Wealth, que envolvia tributar ricos e financiar programas sociais de educação gratuita, pensões de velhice, obras públicas e grandes subsídios para as famílias. Que o diferencial da social-democracia regular é que o longismo ele acredita que o uso da corrupção e da intimidação para minar os oponentes são formas válidas de alcançar a reforma. O Hudson Institute, fundado pelo economista Herbert Kahn, é um think tank que realiza pesquisas e análises em áreas políticas como segurança nacional, economia, tecnologia e questões sociais. Ela emprega planejamento de cenários e previsão a longo prazo para informar a tomada de decisões estratégicas. O comunismo é uma ideologia polonesa libertária, monarquista, econômica e culturalmente de extrema direita, baseada nos ensinamentos de Janusz Kornmeier e nos partidos do quais ele faz parte. Ele pode ser mais facilmente descrito como minarco ou peano nas políticas que defende. O comunismo é conhecido por dizer coisas consideradas questionáveis. Geralmente faz com que os progressistas do Rock-Up tenham um colapso mental, até mesmo outros olhem estranhamente para ele. O botão. Ponto sem volta. As ideologias daqui em diante são estranhas, profundamente filosóficas, contraditórias e às vezes altamente irracionais. Você afundou nas profundezas, mas você ainda não se afogou. Neologismo, às vezes chamado de caciquinismo, quando se refere especificamente ao conceito Unabomber, é uma ideologia que rejeita a sociedade e a tecnologia técnico-industrial e acredita em uma revolução industrial, e as suas consequências foram um desastre para a raça humana. Busca retornar a uma forma de vida agrária, tecnológica pré-industrial. Viveria mais com
Os Amish e o estilo tribal que os anarcos primitivistas promovem. O M, ladorocismo, é uma ideologia de esquerda autoritária que defende uma monarquia russa sob um sistema de estilo soviético. Meta-anarquismo ou pós-anarquismo é uma estrutura teórica que se envolve criticamente com o pensamento anarquista tradicional e incorpora insights do pós-estruturalismo e pós-modernismo, desafiando visões essencialistas e dogmáticas. Os meta-anarquistas se concentram em questionar a dinâmica do poder do sistema de dominação, enfatizando a complexidade das relações sociais, e defendem a experimentação, a diversidade e formas de localização de autogoverno, em vez de um modelo fixo para a sociedade. O odalismo, também chamado de paganismo germânico contemporâneo pagão ou neopaganismo germânico, é uma crença primária de que a civilização teve consequências desastrosas para a Europa, o resto do mundo como um todo, todos os seres vivos nele. É acredita que a civilização de alta tecnologia industrial é insustentável e que o colapso é iminente, seja pelo esgotamento de recursos não renováveis, catástrofe climática, particularmente uma nova era do gelo, ou mesmo uma guerra nuclear que ocorre primeiro. Enquanto isso, ele defende que os europeus retornem uma vida simples no campo, contribuam o mínimo possível para o sistema e criam o maior número possível de filhos nativos europeus. Após o colapso, eles acreditam que os melhores e mais brilhantes, 0,01% da humanidade sobreviverão para continuar o futuro. Como um pagão, o odaísmo também acredita em raça hereditária, mas acredita que os nazistas fazem como arianos, voltando para o melhor 0,01% da sociedade tribais de caçadores-coletores. O avaracionismo, anteriormente conhecido como ego-darwinismo, é uma ideologia de direita libertária fora do comum, que acredita que o indivíduo deve ser capaz de fazer qualquer coisa que deseje, ou seja, viver de acordo com as suas avarezas, resultando nos indivíduos mais fortes subindo ao topo e matando aqueles que são os mais fracos. Strancerismo, também conhecido como transestracerismo, trans para abreviar, é uma ideologia autoritária, ultranacionalista e anticapitalista, que habita o centro superior do quadrante de extrema esquerda. O strancerismo defende uma combinação de racismo com LGBT e, em particular, direitos trans. Como o strancerismo deseja estabelecer um Estado nacionalista, a ideologia é étnico-nacionalista. A quarta teoria é uma ideologia reacionária, autoritária, economicamente de terceira posição, que busca ir além das três teorias políticas modernas, o liberalismo, o comunismo e o fascismo. A quarta teoria considera que o liberalismo e seu associado ao pós-modernismo derrotaram com sucesso seus dois principais oponentes políticos, marxismo, leninismo e fascismo. Atualmente estão destruindo a política como um todo, assim, portanto, é preciso combater o liberalismo com uma quarta teoria política inspirada nas ideias marginais dos movimentos comunista e fascista, rejeitando a ortodoxia de ambos. A quarta teoria rejeita as ideias que o assunto principal da política é o individualismo, a classe ou a nação, mas o Dasein é um conceito de filosofia endergeriana que se refere aproximadamente à experiência de ser único para os humanos. A quarta teoria também quer apelar um regresso ao tradicionalismo e à teologia, procura regressar ao conjunto de valores que se opõem aos da atual modernidade liberal. Contra-iluminismo é um movimento que representa uma visão política geral oposta às ideias do pensamento iluminista. A hibernocracia, a conspiração iberiana, o PAD Occupation Government, abreviado como POG, é uma paródia da teoria da conspiração judaica, também conhecida como governo de ocupação sionista, ZOG, alegando que os irlandeses secretamente controlam e pretendem controlar o mundo, evidenciado pelo número de irlandeses americanos étnicos presentes no governo americano, na mídia e nas reservas federais. O termo é derivado de Hibernia, nome latino para a Irlanda. O homonacionalismo é uma apropriação dos direitos e identidades LGBTQI+, por certos grupos nacionalistas ou conservadores para promover suas próprias agendas, muitas vezes com ênfase na superioridade cultural e na islamofobia, envolvendo o uso da inclusão dos grupos LGBTQIA+, como uma ferramenta para promover políticas nacionalistas e excludentes. Soulismo, anteriormente conhecido como ego-comunalismo, é uma ideologia de esquerda libertária fora da bússola, que acredita que o indivíduo deve ser capaz de fazer qualquer coisa que deseja, e resultando em todos compartilhando todas as suas propriedades privadas e pessoais com todos os outros, porque é de interesse de todos compartilhar. Além disso, o soulismo acredita que não apenas a hierarquia de Estado, do capitalismo ou das tradições deve ser abolida, mas também a hierarquia, como a gravidade ou a inércia. Além disso, o fato de que os seres humanos não podem viver sem comer ou dormir para um propósito, que não seja o prazer é opressivo. As razões acreditam que
Isso é possível pela iluminação espiritual e tecnologia avançada. O solismo acredita que o indivíduo é tudo e seu ego é a alma, que seus desejos, preguiça, lazer, drogas e assim por diante devem ser satisfeitos para que uma sociedade verdadeiramente sã seja alcançados e só pode acontecer através da anarquia. Os soulistas quer rejeitar o corpo físico e seus limites, tornando-se uma alma energética indo para o ciberespaço, onde o indivíduo pode fazer o que quiser em paz. Eles costumam usar plantas e fungos psicodélicos, como ayahuasca ou psilocibina. Mind, também completo de Mind, coletivismo, é uma ideologia de inteligência coletiva fora da bússola, unitária e social. A ideologia é como uma colmeia de abelhas, esquecendo completamente a ideia de preservar a cultura, a riqueza privada e a liberdade individual. A colmeia ascendeu dos rebocadores e puxões da sociedade e alcançou total harmonia através da assimilação. O centenismo negro, também conhecido como sem negros, é uma ideologia culturalmente de extrema-direita e economicamente tradicionalista, baseada no movimento dos sem negros no início do século XX na Rússia. Baseava-se em forte apoio da Casa dos Romanov, que chupava violentamente qualquer forma de tirar do governo autocrático do czarismo. Também é notável suas visões extremistas eram compostas principalmente por crenças xenofóbicas e preconceituosas, como sua forte retórica anti-ucraniana, bem como suas ideias antissemitas e antimaçônicas.